Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer e parabenizar a Silvana Kaczynski, pela organização, deste curso, né. É uma coisa notável quantas pessoas que estão interessadas, né. E realmente ela me fez um desafio, né. Eu não sou uma pessoa que tem trabalhado de uma maneira ativa, com dados ou com inteligência artificial, mas eu me interesso pelo assunto e tenho estimulado aqueles que disso entendem, né. E aí eu vou começar com um um comentário no New England Journal, de já bem antigo, de 5 anos atrás, onde eles falavam que, já era notícias velhas, né, que Big Data transformará a medicina, tá certo? Mas é interessante lembrar que os dados por si só, eles, são inúteis. Para que eles sejam úteis, os dados têm que ser analisados, interpretados e atuados, né. E nesse mesmo artigo, ele já comentava que pelo menos 3 áreas da medicina, estabelecer um prognóstico ou tirar muito, né, do trabalho dos radiologistas e dos, patologistas, né. Estou falando isso na frente do Paulo Saldiva, o que é um pouco de verdade, pelo que meus colegas patologistas têm me contado, né, e é para melhorar a acurácia diagnóstica. E eu vou dividir com vocês, 3 exemplos, com os quais eu estou, envolvido, né, e bastante entusiasmado, né. O primeiro deles é a FAPESP Data Sharing. Eu vou a seguir descrever alguma coisa a respeito disso. O segundo é, derivado, dos dados dos primeiros papers que saíram do data sharing da FAPESP, um projeto do Fleury junto com a UFMG, e uma startup chamada Kunumi, que realmente com hemograma daria para você ter algoritmos e aprendizado para você fazer diagnóstico de Covid-19. E um terceiro trabalho que eu e o professor Bianco, que foi, meu aluno de pós-graduação e hoje é professor na Universidade de Chicago, junto com dados que nós tínhamos no Fleury, que estavam lá dormentes, nós resolvemos um problema, assim, dos endocrinologistas sobre o uso de T4 e estatinas, e é um paper que acabou de ser publicado. Então, para mostrar que realmente os dados podem transformar a medicina, né. Ah, o primeiro assunto é relacionado a esse data sharing da FAPESP. Foi uma circunstância extraordinária, porque ainda na gestão do antigo diretor científico, o professor Brito, ele insistiu que a FAPESP tivesse políticas de dados abertos, né, e propôs que se criasse um grupo de trabalho das 7 universidades públicas paulistas, né, USP, Unicamp, Unesp, UFSCar, Unifesp, ITA, UFABC, e essas pessoas se congregaram, né, gente que trabalhava com dados, né, principalmente, né, e organizaram uma network, né, uma rede para um repositório de dados, tá certo? E essa rede foi montada pela USP, né? E a USP então cedeu que as outras universidades paulistas pudessem também entrar. É uma rede que, do ponto de vista de TI, ela é super bem estruturada, tá certo? E segue todas as práticas, né? E essa rede ela ficou pública em dezembro de 2019. Pois bem, quando começou a pandemia, a FAPESP preocupou-se com isso e imediatamente fez uma série de propostas, uma chamada de propostas de pesquisa, tá certo, né? E aí, trocando ideia com o Luiz Eugênio Mello, que tinha acabado de assumir a diretoria científica, discutindo vários aspectos, nós propusemos, numa conversa em comum, né, que nós tivéssemos os dados, o máximo possível de informações sobre o Covid, de fontes seguras, né, sejam hospitais filantrópicos ou instituições privadas que tivessem dados de boa qualidade,
além dos hospitais universitários, tá certo? E que a gente plugasse esses resultados de COVID nesse repositório aí organizado pelas universidades e, de certa maneira, endossado pela FAPESP, né? Então, a princípio, né, o Fleury, o sírio-libanês e o Albert Einstein toparam, eles tinham os dados já prontos, isso já foi mais ou menos uns 90 dias depois do início da pandemia, e posteriormente o HC entrou, e agora vários hospitais estão aí na fila, não só de São Paulo, mas de fora do estado também, para colocarem os dados nesse repositório, tá certo, né? Os dados, eles são abertos, né? As pessoas são anonimizadas, né? E eles estão de acordo com as melhores práticas aí da exposição de dados abertos, tá certo, né? E o que nós temos são os dados demográficos das pessoas que foram testadas para COVID e todos os seus testes laboratoriais e radiológicos. E também informação clínica. Né? E o primeiro upload foi em novembro de 2019. Né? E, na verdade, isso foi a custo zero, porque a FAPESP coordenou a iniciativa, a USP cedeu a infraestrutura do repositório, e é incrível agradecer aqui o envolvimento do pessoal que cuida do repositório da USP, tá certo? E as instituições de saúde fizeram o upload dos dados com suas equipes de TI, né? Então, foi um processo conjunto muito interessante, e nós até publicamos numa revista de informática, tá certo, né? Essa iniciativa, né? E, como eu mencionei, os dados originais permanecem nas instituições de saúde, ela segue todos os dados de proteção aos pacientes, ela é muito robusta do ponto de vista dos sistemas, tá certo, né? Nós pretendemos que, além dos papers, também possa haver produtos comerciais, tá certo? E esse upload inicial, que agora está sendo incrementado, eram 330 mil dados de muitos indivíduos com milhões de testes, tá certo, né? E em pouco mais de um mês, ele teve mais de 5 mil downloads, né? De mais de 20 países, né? E aí, para quem tiver interessado, isso servir de estímulo, né? Tá aí o endereço onde você pode capturar. Só que isso é para cientista de dado, né? Não é para um clínico como eu, tá certo? Que entende um pouco de laboratório e de genômica, mas é fundamental que realmente os cientistas de dados estejam envolvidos, né? E o primeiro paper que já saiu é um paper onde tem um professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que é o Helder Nakaya, que é o autor sênior, mas esse paper tem várias instituições do Brasil e de fora, e ele analisou em profundidade os parâmetros laboratoriais, né? E mostrou que existe uma série de dados interessantíssimos de sexo, idade, inflamação sistêmica nos indivíduos com Covid-19. Trouxe alguns highlights desse paper, que acabou de ser publicado nesse International Journal of Infectious Disease, né, agora em 2021. E, como eu mencionei, ele analisou aproximadamente 180 mil indivíduos, né, dos quais 33 mil eram positivos para Covid. E o que eles trouxeram nesse primeiro paper foi a análise relacionada ao hemograma, eletrólitos, gases arteriais, enzimas, alguns marcadores de câncer e outros, né? E acharam coisas que você, analisando caso a caso, você não consegue enxergar, né? Então, por exemplo, foi muito sistemático o encontro de basófilos diminuídos, tá certo? E eosinófilos, né? Além de alterações entre os homens e as mulheres, né? Só mostrando alguns dados aqui nesse diapositivo, não sei se vocês estão vendo, mas então naqueles duas figuras acima são as mulheres, né? E vocês estão vendo que os eosinófilos, os basófilos
eles estão muito baixos nos indivíduos com COVID, enquanto que aqueles marcadores de inflamação, como o PCR, ferritina, estão bem aumentados, né, ali em vermelho, né? E de uma maneira equivalente acontece também para os homens, né? Agora, tem muita gente querendo entender por que isso acontece, tá certo? Esse foi o achado, né? De você analisando os dados de 180 mil pacientes, e a coisa, como eu disse, foi muito sistemática e com muita validade do ponto de vista estatístico, né? Além disso, também eles analisaram os marcadores biológicos de doença, de atividade de doença, em pacientes com COVID, e conforme vocês estão vendo, especialmente nesse gráfico de barras, né, o C embaixo à direita, né, aqueles que estão em vermelho são os dados alterados nos pacientes, né, que foram para UTI, né, com isso, eles estabeleceram também algum valor prognóstico, a hora que juntaram vários desses dados aí, em termos de tentar estabelecer um prognóstico, como é que seria o desfecho desses pacientes, tá certo, né? Existe alguma diferença entre homens e mulheres, né? Só para demonstrar que realmente não se conseguiu terminar ainda a mineração desses dados, mas uma série de dados absolutamente únicos na literatura tem surgido, tá certo, né? Posteriormente, um próprio grupo de cientistas de dados e médicos do Fleury, de posse desses dados do Nakaya, considerou que algumas coisas não tinham sido analisadas ali, porque ali eles sabiam se o paciente estava ou não com Covid, mas não se sabia de outros eventuais doenças que esses indivíduos pudessem ter e que pudessem falsear esses dados iniciais, né? Então, aí, de novo, né, é um paper que acabou também de ser publicado e que mostra que, apenas usando o hemograma, eles verificaram e afastando outras doenças respiratórias, né, construíram um modelo até um pouco mais robusto para fazer, e a proposta desse paper é que eles conseguem fazer um diagnóstico automatizado, baseado em algoritmos e inteligência artificial, né, através apenas do hemograma, né, e afastando outras doenças infecciosas, né, que houvesse, né. Então, foi uma parceria do Fleury com, como eu disse, com o pessoal do UFMG, que organizou essa startup que chama Kunumi, né? E aí, de novo, os cientistas de dados criaram algoritmos que seriam capazes de identificar padrões complexos nesses hemogramas, né? E verificar se os indivíduos estavam ou não com Covid, e, além disso, como seria do ponto de vista prognóstico, tá certo, né? Então, para montar a base de dados, eles partiram do hemograma e tinham uma PCR para COVID, e analisaram também, nesse produto de PCR, a possibilidade de uma série de outros vírus que podem ser identificados também por PCR, se eles estavam presentes ou não. E com isso eles conseguiram classificar aqueles indivíduos que realmente só tinham COVID sem outras manifestações, ou indivíduos que eram positivos para outras viroses, tá certo, né? E chegaram, conseguiram fazer, apenas com hemograma, tá certo, né? Eles conseguiram predizer o que ia acontecer com o PCR, tá certo? Com os dados do hemograma, conseguiram predizer com 91% de acerto positivo, conseguiram prever com 93% de acerto que o indivíduo com aquele tipo de hemograma não teria COVID, né? Mas 20% dos casos continuam indeterminados e eles continuam trabalhando em outros parâmetros ou em outros algoritmos no sentido de melhorar
a qualidade desse teste prognóstico, que seria muito simples de ser feito, né? Desde que você tivesse o algoritmo e tivesse os dados do hemograma, né? O último trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês e que, com muitos dados, nós conseguimos resolver um problema, que é um problema menor do que Covid, mas é um problema que aflige os endocrinologistas, porque hipotiroidismo é uma doença bastante prevalente e esperava-se que, se você corrigisse o hipotiroidismo dos indivíduos, você também conseguiria normalizar os valores de colesterol, que aumentam quando o indivíduo está francamente hipotiroideu. Com o tratamento, você imagina, com o T4, você imagina que a hipercolesterolemia, que é causada pelo hipotiroidismo, mas se o hipotiroidismo for normalizado, a hipercolesterolemia também estaria normal. Porém, existia uma visão de que a maior parte dos pacientes que estavam tomando T4 também tomavam uma estatina, né? Então, nós resolvemos fazer essa questão utilizando 3 bases de dados, né? Muito importantes, tá certo, né? Então, uma foi a base do Fleury, eu vou descrever daqui a pouco, a outra foi da própria Universidade de Chicago, e uma terceira foi, nós conseguimos os dados de prescrição médica de pacientes no Brasil, né? Então, o que a gente demonstrou é que realmente os pacientes, nas 3 séries, né, os pacientes que tomavam T4 tomavam também estatina mais do que os indivíduos normais, mostrando que existe essa associação, possivelmente porque talvez o T4 sozinho não consiga normalizar o colesterol, né? Esse paper também acabou de ser publicado agora, em maio de 2021, e aí eu marquei em vermelho as questões do abstract, que mostram que a prescrição e a utilização de estatinas, elas são maiores naqueles pacientes que tomam T4, né? E é interessante, se vocês olharem ali nos métodos, para vocês perceberem como nós estamos lidando com Big Data, que nós estudamos 3 locais, né? O primeiro são 10.800 pacientes da Universidade de Chicago, tá certo, que estavam tomando T4. O segundo foi cerca de 1,4 milhões de prescrições de T4, que foram preparadas por identificadas por uma base de dados que chama IQVIA, né? Que foi cedida para nós por uma indústria farmacêutica brasileira. E o terceiro site foi cerca de 5,4 milhões de pacientes que fizeram exames do Fleury em 10 anos, certo, né? Dos quais 320 mil estavam tomando T4, tá certo? Essa é a base de dados do Fleury, tá certo, né? Então, ao final, depois da conclusão, tem que realmente esses estudos, que foram conduzidos em 3 sites diferentes, em 2 continentes, envolveram milhões de pacientes e prescrições, mostram que a consistência dos resultados nos 3 sites é notável, né? Suportando a ideia que isso possa ser generalizado para uma população maior, independente de sexo e idade, né? Agora, para que realmente todo esse grupo de inteligência artificial e de cientistas de dados pudessem trabalhar, houve uma associação, né, especialmente nesses 2 últimos papers aí, mas a gente vê que isso também acontece na Faculdade de Medicina, especialmente da USP, que eu conheço melhor, tá certo, né? Uma associação com grupos de startups, né? Aí estão algumas das que estão trabalhando aí no Fleury, e o Fleury tem usado muito isso para uma série de outros indicadores do setor de saúde. Esse gráfico que não está muito bonito aí, mas mostra, existem mais de 40 doenças que são de notificação compulsória, ou seja, qualquer laboratório ou hospital do país é obrigado a avisar a Secretaria de Saúde quando faz esse diagnóstico. Esses dados aí são relativos a sarampo, e hoje nós informamos a Secretaria da Saúde
um dia depois que fazemos o diagnóstico, tá certo? Isso faz com que a secretaria possa tomar providências, né? E conforme vocês estão vendo ali embaixo, nesses gráficos de pizza, ah, dizemos não apenas o número de casos, como o sexo, a idade, né? E até aonde está o indivíduo, tá certo, né? Do ponto de vista geográfico, na cidade ou no país, né? Então, ao invés de, antigamente, a Secretaria da Saúde recebia esses dados um mês depois, né? Hoje, pelo menos nós e outras instituições estão enviando esses dados, que eles são disponíveis muito rapidamente, no dia mais um, né? Outro aspecto super interessante também de ciência de dados é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? O Fleury, particularmente, trabalha em vários hospitais na cidade, e existem uma visão integrada a partir de informações de positividade, sensibilidade, quantidade de eventos, resistência, e assim por diante. E isso também é informado ao hospital, conforme vocês estão vendo ali à esquerda, tá certo, né? Imediatamente, né? E com isso existe uma capilaridade das informações e o hospital pode perceber muito rapidamente o que está acontecendo com a sua resistência bacteriana, né? Eu sei que esse assunto de radiologia foi muito mencionado no curso, né? Mas só para mostrar também que na radiologia, né, existe a detecção automática, né, de uma série de doenças. Isso está sendo muito ampliado, o mesmo tem acontecido com dados de anatomia patológica, né? A princípio para ajudar o médico, né? Porque como se diz, né? Uma máquina não tem 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã, né? Não existe sábado e domingo, e ela vai proceder, desde que ela seja ensinada, né? Com a mesma capacidade e eficiência, né? Bom, vocês vejam que eu apenas discuti sobre dados, né? Esse é o meu último slide, é só para mostrar que a hora que nós juntarmos, além dos dados de laboratório, de anatomia patológica, de radiologia, a hora que se conseguir colocar todos os dados de genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica, além de todos os aparelhos, né, que também é um outro assunto que foi bastante ventilado no curso, né, de monitores, né, ou de relógios sensíveis, né, possivelmente o sumário de tudo isso daí vai fazer com que a prática médica seja realmente modificada nos próximos tempos, né? Bom, era isso que eu gostaria de ter apresentado e eu agradeço muito o convite e estou à disposição para as respostas, se eu souber respondê-las. Obrigado.